né? Quando eu me converti, eu já contei aqui que eu ficava curiosa, querendo entender o porquê que as irmãs, quando eu comecei a fazer um seminário, era versículo de manhã, de tarde, de noite, João 3,16, Mateus 10, e eu ficava enlouquecida porque eu não tinha familiaridade com a Bíblia. E um dos versículos que eu ouvia, né? O Senhor vá, que o Senhor, quando Ele manda, garante. Eu não entendia nada o que era isso. E aí, com o meu caminhar, eu tinha, o termo é esse, que eu não tenho mais, graças a Deus, eu tinha pavor de avião. E o Senhor nos prova de maneira que a gente não entende. Aí o Senhor me coloca para fazer um curso no Rio Grande do Sul, avião. Tinha vontade de viajar para a Europa, vontade de viajar para Israel. Quantas horas lá em cima? Não vou, não fui. E aí o Senhor me coloca para fazer curso. Aí daqui a pouco vem um outro curso, avião. Eu digo, não é possível. Por fim, o meu trabalho hoje, que eu viajo o Brasil inteiro para trabalhar, tenho que ir de avião. E aí esse meu colega vira-se para mim, que sempre ele é meu colega de caminhada acadêmica e de trabalho. Quando estávamos no avião, eu era tremor, eu via coisas. Ele virou-se para mim e fez assim, a outra colega que estava do lado fez assim, mas o que é que ela tem? Ele falou assim, ela tem medo. Sabe por que ela tem medo? Ele não é evangélico. Ele é católico. 23 anos de amizade que nós temos como irmãos. Ele vira-se para a professora e diz assim, sabe por que ela tem medo? É porque o Deus dela não voa. Eu fiquei sem graça. Ele usou esse termo. Ela tem medo porque o Deus dela não voa. E o que é que nos leva a esse entendimento? Como é que eu ouvia, né? Quando Deus manda, garante. A gente gosta de dizer versículo para os outros, quando chega na nossa hora, parece que não funciona, né? É engraçado. E aí nessa minha ida, tremendo, subindo, descendo, ouvindo barulhos que eu não entendia, é do avião. Cheiro de fumaça, está pegando fogo. Coisa de doido, medo é terrível. E aí um belo dia, o Senhor me coloca nesse meu trabalho, eu teria que ir para o Crato. Nunca tinha ido, só ouvia falar Padim Padiciço. E aí, qual seria o itinerário? Salvador, Recife, Recife, Juazeiro, e o pessoal da faculdade me pegaria em Juazeiro para levar para o Crato. Lá vou eu, Salvador, Recife. Quando chego em Recife, a companhia Azul. Quando chega na hora de embarcar para Juazeiro, me vem aquele aviãozinho de uma porta só, subir pela escada, as pernas. Eu é agora, mas tenho que ir, é trabalho. Um tremor que quando eu cheguei lá, acho que o pessoal disse assim, como é que mandou essa professora para cá? Professora toda acabada, porque eu estava toda desfigurada de medo. Fui, fiz o trabalho e já o pensamento, meu Deus, a volta vai ser a mesma coisa, não é possível. E realmente a volta foi a mesma coisa, só que um detalhe. Quando eu estou lá no alto de Juazeiro para Recife, aquele mesmo aviãozinho pequeno, o céu todo azul, e aí aquela vozinha chega para mim e diz assim, onde você está? Eu olhei para os lados, de novo, onde você está? E aí veio, no avião.
Você foi e agora está o quê? Voltando. Aconteceu o quê? Aí caiu a ficha. Eu também ia na onda de, quando Deus manda, Ele garante, não é? Só que Ele garante para os outros, para mim não. A ficha caiu porque aquele Deus que eis que estou contigo todos os dias, não vos deixarei só. A gente faz o que com essas palavras? Joga no lixo? E aí eu entendi, hoje eu pego um avião, fecho os olhos e agradeço a Ele por estar no avião. Confiança é convivência. Se você convive com o Senhor, o que te leva a deixar de ter confiança? Então precisamos aprender do mesmo jeito que nós temos versículos para dizer, temos que também ter versículos para viver. Se Deus manda, garante o irmão, a irmã, Ele também garante você, eu, nós. Amém? Então, queridos e queridas, vamos abrir as nossas Bíblias no 6º livro da Bíblia, Josué. Vamos ler Josué 1:9. Quem for encontrando, por gentileza, coloque-se de pé. Josué 1:9. Todos acharam? Assim diz a palavra: Ora, não te ordenei eu, outras versões têm não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Javé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andes. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aqui estamos para aprender de Ti, aqui estamos para aprender a viver contigo, Pai. Aqui estamos para aprender a ter confiança cada vez mais em Ti, na Tua palavra, Senhor. Abre as nossas mentes, coração, para que entendamos, Pai, tudo aqui que Tu queres para a nossa vida, Pai. E que tudo que seja feito e dito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar. E aí, amados, para a nossa reflexão de hoje, o título é: Você não precisa de medo, você precisa de fé. Você não precisa de medo, você precisa de fé. E aí o que é que nós observamos? Primeira coisa, não quer dizer que confiança ou ser corajoso seja ausência de medo. Pelo contrário, ser corajoso é ter confiança no Deus que irá contigo por onde quer que andes. E eu conheci um pastor que uma vez eu estava no seminário e nunca esqueci quando ele disse: o verdadeiro corajoso não é aquele que quando é chamado vai. O verdadeiro corajoso é aquele que quando é chamado, mesmo com medo, vai. E aí o que nós observamos? Josué tinha razões para temer, para estar aflito, para sequer saber o que iria acontecer. A missão foi dada a Moisés. E aí, o que é que nós observamos com Josué?
Josué tem medo, Josué falta ali força, coragem, mas aí vem a palavra do Senhor. Não te mandei eu? Assim somos nós. Quando o Senhor nos coloca uma missão, nós não temos outra alternativa a não ser: eis-me aqui. Se quando alguém chega para a gente e diz: olha, o Senhor me mandou ir para... Vai, irmão, e eu estou assim com temor. Ô irmão, está sem coragem? Quando o Senhor manda, garante. Aí quando é você, né? Não, isso não é de Deus. Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo. Quem somos nós para dizer que o Senhor vai fazer ou deixar de fazer? E aí quando Ele diz, né? Não te mandei eu, tenha coragem e vá. Então, tudo aquilo que o Senhor nos comissiona, nós não temos outra alternativa, amados. Não adianta medo, medinho, medão. Adianta ir fazer, não adianta. Coragem. Se Ele diz: estarei contigo onde quer que andares. E aí nós nos remetemos ao salmista, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso aqui é demonstração de coragem. E o Senhor comissiona a Josué de que maneira? Não te mandei eu, na minha interpretação com o Senhor, dá a impressão até que o Senhor ficou irritado. E a mesma coisa somos nós. Como é que você diz que confia em mim? Porque confiança é convivência. Se você convive, você tem confiança. Se você convive todos os dias, porque estarei contigo todos os dias, onde quer que andares. O que é isso? Permanência. Logo, nós convivemos eternamente com o Senhor. E aí vem o medinho, vem o medão. Então isso não tem confiança. Eu te mandei. Então precisamos aprender a viver a palavra. E o Senhor ainda manda: aprenda a palavra, pratique e vá. Então, é muito fácil a gente dizer assim: o meu chamado só para as coisas boas, para a zona de conforto, mas quando é um chamado para que você saia da zona de conforto, aí ninguém quer. Se for para eu levar a palavra Barra Ondina e adjacências, é Deus. Se for para... Hoje não tem mais, né, os alagados. Na minha época de começo de trajetória, aí eu brincava com os colegas assim: está chamando para você ir andar ali nas palafitas. Não é de Deus. Deus sabe que eu não consigo botar o pé na lama. Não, Deus não vai me chamar para isso. Não é Deus. E aí Jesus vem e dá uma cacetada na nossa cabeça. Ide. Para onde? Quem? Ide. Para onde, Jesus? É para ali, para a Barra? Ah, eu vou. Não, você vai ali para onde tem lama, onde tem sujeira. Misericórdia, essa voz não é de Deus, não. Cuidado. Às vezes você está ouvindo a voz de Deus e está pensando que não é, e aí quebra a cara adiante, né? Então, nós precisamos confiar mais nesse Deus que disse que estarei contigo onde quer que andares. Onde é esse quer que andares? Só estarei contigo quando você estiver no asfalto. Quando for lama, não. Eu não estarei contigo não, porque eu também não piso na lama. É crente que gosta de viver de ilusão. Não conheceu Deus, não conhece Deus. Então, amados, o que nós observamos de Josué? Entendemos que a promessa de Deus era estar conosco em qualquer lugar, circunstância. Por isso, nós não precisamos de medo, precisamos de fé. Porque quem tem fé, vai. E aí a gente vê o povo do mundo, né? Quem tem fé, vai a pé. Não é assim todo ano? Já passou o festejo, né? De quem tem fé vai a pé e vai. E nós temos um medinho, o medão.
confiança. O Senhor nos encoraja, no momento que Ele diz que está conosco. Isso é para que nós nos encorajemos cada vez mais e saibamos que nós não precisamos de medo. Nós precisamos de ter confiança para ir, para fazer, ou também para não ir. Se Ele disser não vá, porque tem crente teimoso que gosta de fazer as coisas, né, achando não. Tem momentos também que Ele diz não. Então é Ele que manda. Por isso que Ele diz a Josué: não te mandei eu, não foi ninguém, qualquer um, eu. Então precisamos aprender mais de Deus. Precisamos deixar de só romantizar versículo e não viver versículo. Dizer que conhece a palavra e sequer interpretar a palavra. Dizer que conhece Deus e ter medo de andar de acordo com a vontade de Deus. E Josué, o que nós observamos? Que no momento em que Deus diz, né, a pergunta é: não te mandei eu? Sugere total falta de motivo para vacilar. Então, se você tem certeza que é Deus que está mandando, você não tem como, será? Ele não vacilou. Ele pega um legado no meio do caminho. Eu imagino que ele deve ter ficado, coitado, fora de forma, fora de atenção de tudo, porque não era o trabalho dele, não era a missão dele, mas quem determinou foi Yahvé, o Deus poderoso, que tudo pode e tudo quer. Então, o que é que nós observamos? Coragem é aquela força que toca a gente para frente, que nos impulsiona, nos ajuda a seguir adiante. Quem tem coragem, sabendo que Deus está no caminho, jamais olha para trás. E aí a gente vê, né, tem hino, né, que olha para frente, jamais olha para trás. É lindo no louvor. E no viver? A gente fica naquela, né, de muito romantismo, muito espiritualismo, mas na hora da realidade, na hora do te mando, não te mandei eu, vá, faça. Portanto, queridos e queridas, se você tem consciência do seu chamado, não adianta retrucar, não adianta aterrissar, não adianta ter medo, siga em frente. Ele te mandou, faça, a missão é sua. E aí a gente vê em determinados momentos pessoas que se dizem ter chamado para que achar lindo, porque o outro, eu queria fazer o que a irmã fulano faz. Eu sempre pergunto: o Senhor te mandou? Porque é muito fácil a gente querer imitar, não é? Eu conheci uma irmã que achava lindo quando a irmã dizia assim, porque eu fui nos hospitais, e aí eu orei, e aí chega um belo dia, ela também foi dar o testemunho, porque eu cheguei, eu orei, e eu disse, Jesus está de férias, é? Acho que Jesus sai de férias em certos momentos, né? Quando a vaidade humana aparece, que é só eu, você só vê eu, porque ele disse o quê? Em meu nome. Então, porque eu não, eu orei no nome de Jesus, eu pedi em nome de Jesus, eu fiz em nome de Jesus, porque está na minha Bíblia. Se na de vocês não tiver, eu vou rasgar agorinha, porque ele diz em meu nome. Aí tem a mania de só eu faço eu. E quando chega na hora do trabalho pesado que o Senhor manda, aí para os outros é se Ele manda, garante. Quando é para mim, não é de Deus, porque é trabalho duro. O Senhor só vai me dar coisa leve, suave. Não. O exemplo de Josué deixa bem claro para nós que é o Deus
que garante. Não é o Deus só de falar, é o Deus de executar. Se Ele mandou, vá. Por que que hoje eu pego um aviãozinho, a coisa mais linda, ai que beleza, subo, desço para mim, ou já chegou, você fica até espantada. Gente, confiança é a coisa mais espetacular que existe para o ser humano. E principalmente, eu confio no meu irmão, na minha irmã, e nele, no Todo-Poderoso. Como é que você não confia? Então você não confia em ninguém. Porque se você confia no irmão, na irmã, e na hora que Deus te comissiona para que você execute uma tarefa, você dá para trás, então que confiança é essa? Então, amados, nós precisamos ter a coragem que Josué teve. E aí, as palavras que o Senhor dirigiu a Josué têm encorajado filhos e filhas de Deus no passar dos tempos. E não é diferente para nós. O que nós podemos observar, 3 verdades que esse texto nos demonstra. Primeira verdade: Deus é quem escolheu você para a missão que você desempenha. Foi Deus que escolheu. Por mais que alguém diga, isso é coisa da sua cabeça, se você tem a certeza que Ele te escolheu e te mandou, faça, vá. Foi Ele. E aí a gente vê a primeira verdade, porque quando Ele disse a Josué, então fui eu que te mandei. Então se o Senhor te mandou, a tua missão cumpra. Não vacile, porque com o Senhor ninguém brinca. Se você duvida dele, uai. Josué precisava renovar a fé que Deus o chama para a tarefa. A tua vida, o teu trabalho, a tua missão foi confiada a ti por Deus. A única coisa que nós precisamos para não fazer as coisas que a gente quer por a gente mesmo, eu tenho medo do errar com Deus, que eu digo assim, acho que Deus já está, eu não aguento mais essa filha, que eu fico, Senhor, me dê mais um indício de que foi o Senhor mesmo que mandou, é o Senhor mesmo, Senhor? Aí eu fico, aí Ele, Senhor, é o Senhor mesmo? Olha, Senhor, se não for, o Senhor pode tirar da minha cabeça, do meu... Então não adianta, ainda que você fique em dúvida, se você, o Senhor, olhe, sonda e vê a sinceridade. Quando eu fui chamada para um trabalho em Teixeira de Freitas, quem conhece aqui Teixeira de Freitas sabe que não é ali. 15 horas dentro de um ônibus. O Senhor, gente, não adianta, a gente quer brincar de não acreditar, de não fazer, porque nós não temos vergonha. Porque se nós tivéssemos, nós sabemos quem é Deus. E aí, quando a faculdade me disse que eu tinha que dar uma aula em Teixeira de Freitas, e tinha um outro evento com os amigos, colegas, professores, a esposa de um deles disse assim, você está ficando louca? Você sabe onde é Teixeira de Freitas? Eu realmente não sabia. Ela disse, não está vendo logo você ir para um lugar distante, sozinha aí? Eu não dormi. Por isso, cuidado quando você ouve a voz que não é de Deus. Precisamos estar atentos. E aí, o que foi que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi procurar o mapa. Está lá embaixo. Eu gelei e tive a consciência, louca, né? Ela está certa, o que é que eu vou fazer num lugar desse? Nunca... E aí fiquei aquela coisa, e tinha que, à noite, dar a resposta à faculdade, porque precisava comprar a passagem.
Só que Deus, gente, estarei por onde quer que andares. Eu precisava dar a resposta à noite. Só que nesse dia, durante o dia, eu precisava levar o carro para fazer a manutenção. Morando em Brotas, quem conhece aquela região ali sabe onde é a Cresalto. Eu tinha que levar o carro na Cresalto e toda vez que acontecia isso, que geralmente entregavam só no final da tarde, eu já ia pronta para ir para a faculdade, pegava o carro e ia trabalhar. Eu pegava um táxi que estava sempre no pátio da Cresalto, estava sempre 1, 2, 3 táxis. Nesse dia que eu levo o carro, sim, antes de sair pela manhã para levar o carro, eu disse: Senhor, se for da tua vontade, se é o Senhor mesmo que quer que eu vá, o Senhor me mostre. Se não for, pode me colocar na cama, doente, porque eu vou entender que é o Senhor que não quer que eu vá. E aí, amados e amadas, quando eu levo o carro, que deixo o carro lá, cadê um táxi para eu voltar para casa? Não tinha nenhum. E aí aquela vozinha disse: Efigênia, deixa de ser preguiçosa, vá subindo devagar para casa, porque era só subir, estava em Brotas, né? Aí lá vou eu subindo devagar. Aí vem uma menina, uma jovem, distribuindo folhetos evangélicos, passou por mim, olhou para mim e não entregou. No meu pensamento eu disse: bem se diz que crente tem cara de crente mesmo, né? Ela viu que era crente, não disse: essa daí não precisa não. Ela não me entregou o folheto. Só que com poucas horas eu vejo aquela vozinha, ela voltou correndo, bateu no meu ombro, virou para os meus olhos e disse: o Senhor manda te dizer que você vai viajar e é muito. Sabe o que é que eu faço até hoje? Segundo o meu pastor, vai orar para o MEC, para que eu não viaje mais. E eu estou com medo porque é a oração do justo. E aí o que foi que aconteceu? Eu peguei 15 horas, saía de Salvador, 7h15 da noite numa quinta, para chegar 9h30, 10 horas da sexta, em Teixeira de Freitas. Dava aula sexta à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã estava eu, linda, charmosa e elegante, voltando, sem uma dor, sem nada, sem nenhum problema. Não te mandei eu, logo, não vacilem com a ordem do Senhor. Quando Ele manda verdadeiramente, garante, não é para os outros, não, para nós. Se você diz para os outros que quando Ele manda garante, diga para você também. Porque Ele verdadeiramente garante. E aí, amados, o que nós observamos também para Josué. Josué não parou para reclamar. E às vezes nós temos um desconforto, o medo nos tira da posição, que aí a gente começa a reclamar, a querer driblar o Senhor, dizer: não, não é possível. Ele não reclamou. Ele entendeu o seu chamado, qual seria a sua missão. A coisa é séria. E aí o que nós observamos? Que ele aceitou o chamado, estava à disposição de Deus e entendeu que verdadeiramente quem nos chama, quem nos comissiona é Deus. Por isso, ide, faça. Não reclame, não tenha medo. Peça só o direcionamento, as coordenadas, que você não vai sair desembestado para... Não. É só parar, ter a consciência de que Ele chamou e dizer: Senhor, e agora me direcione para que eu vá, para que eu chegue, para que eu faça a Tua obra. Precisamos estar atentos e colocarmos esse medo para dormir. Tem gente que fica tão presa ao medo
o medo dorme com ela, janta com ela, já faz parte da família. E aí, como você pode dizer que eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, porque lá está dizendo que estou convosco todos os dias, está... E aí você prefere ter o medo como companhia do que ter o Senhor. Prefere desconfiar. Quando você tem medo, é porque você desconfia de Deus. Não crê e não vive. Porque eu volto a dizer, confiança é convivência. Se você convive diariamente com Deus, porque Ele diz que estou convosco todos os dias, onde quer que andares, é diário. E se você deixa que o medo tome conta, logo você não confia. Então, como é que ele está vivendo se você não se apropria dessa companhia? É uma companhia diária. Então, precisamos aprender a fazer o teste de eu vou enfrentar porque o Senhor está aqui. Aí o medo diz, com esse não tem conversa. Mas no momento que aí o medo toma conta. Aí fica como eu ficava, ouvindo coisas, vendo coisas, aquele pavor, aquela angústia, que é uma coisa que atormenta o medo. Mas quando você confia no Senhor, que sabe que Ele está ali, então as coisas são suaves, nada te atormenta. E aí, amados, a segunda verdade, Deus está presente e coopera para que a tarefa seja realizada. No momento que você diz, eis-me aqui, quem é que toma conta? Quem é que direciona? E aí tudo acontece. Mas no momento, está vendo? A coisa não foi como... Você confiou em quem? Quem foi que te direcionou? Então, que nós observamos, Josué conseguiu ou não conseguiu? Ele nos leva a ter um compromisso, nos leva a ter uma visão e uma responsabilidade para aquilo que Ele nos mandou, porque Ele está ali presente. Deus havia prometido a Abraão a posse da terra, e aí Ele a confirma com Josué. Porque Josué se apavora, mas acredita no momento que Deus diz, vá, faça. E a coisa acontece. Então, amados, o que é que nós observamos? O medo nunca escreveu nada, o medo nunca fez nada, o medo só te coloca para baixo, não te levanta nada. Não, eu estou assim forte porque eu tenho medo, é por isso que eu estou assim. Medo faz alguma coisa? Faz, lhe coloca para baixo. É derrota, aflição, tragédia, decepção, medo. Mas quando você confia, cada vez mais corajoso. Imagine Davi, uma criança, se tivesse medo, está com a razão, tadinho, era uma criança, mas nos dá um outro exemplo do que é confiar no Deus. E assim somos nós temos todos os indícios do que é viver na confiança com Deus. O exemplo está, mas eu já li a Bíblia de trás para frente, frente para trás, eu sempre pergunto, absorveu o quê? Viveu ou vive o quê? Só leu. Tem exemplos para que a gente saiba o que é viver com Deus. Eu digo sempre para os alunos que a diferença nossa para Jesus é que nós jamais chegaremos ao patamar de santidade de Jesus. Mas nós temos algo
que dá muito bem para vivermos iguais, sem medo de errar. Esse misericórdia, ser igual a Jesus, Ele nos ensinou o que é ser igual a Ele. Sabe o que é? Nenhum momento da vida de Jesus, enquanto Ele esteve aqui, Jesus se desligou do alto. Tudo, Jesus esperava a ordem do alto. Eu pergunto, nós não podemos ser iguais a Jesus, viver dessa maneira, sempre estar em sintonia com o alto? Não tem diferença. Ele mesmo nos ensinou o que é ser filho. Quando foi que Jesus errou? Mostra um erro de Jesus durante a sua trajetória. Começou seu ministério na hora certa que o Pai mandou, andou por onde tinha que andar, porque o Pai... Eu fico imaginando naquela passagem da morte de Lázaro, quanta crítica Jesus não deve ter recebido, hein? O seu amigo, e aí é como se Jesus, não tivesse dado importância. Não foi isso, Jesus estava esperando a ordem do Pai para saber o que é que ele tinha que fazer. Aí chega nas bodas, mulher, que tenho eu contigo? E a gente está querendo ouvir a voz de quem é igual a nós, falhos, e não queremos ficar na posição de ouvir a direção do alto, por isso que não te mandei eu, então faça, vá. Então, amados, nós precisamos viver em sintonia com o Pai, 24 horas. E às vezes nós assim, não, isso é coisa de crente, não. Existe a falsa religiosidade, a falsa espiritualidade, e existe a realidade da espiritualidade e a realidade da religiosidade. Essa é uma delas. A realidade é que eu ter consciência que 24 horas eu dependo dele, porque ele disse que está aqui, ele está aqui. Não, enquanto eu estou na igreja, Jesus está lá. Quando a gente bota o pé fora da igreja, eu já fico imaginando como é que eu chego em casa. Só quando eu retornar na quarta-feira que eu vou encontrar com ele. E eu acho lindo quando eu vejo aqueles depoimentos, Eu vou em tal lugar porque lá você encontra verdadeiramente, Deus está lá. Eu falo com Deus, não diz Jesus, é Deus. Eu digo, puxa, que maravilha, Deus deixou de ser onipresente, onisciente, onipotente. Porque tem um lugar certo. E aí não gostam quando me perguntam, a senhora já foi orar no monte? Eu disse, que monte? A senhora nunca foi? Não fui. Talvez vá, se ele mandar. Mas até o momento não senti necessidade. Sabe por que eu digo isso? Porque quando me perguntam, aí vem logo. A senhora nunca foi? Lá a gente tem um encontro verdadeiro. Eu digo, existe um encontro mentiroso? Então eu estou no encontro mentiroso com Deus, porque eu creio que Ele está conosco todos os dias, todas as horas. Só que tem um lugar para encontrar com Deus, um lugar específico. Então Ele deixou de ser onipresente. Coisa de doido. Agora você pode o quê? Dizer, um lugar que eu me sinto bem, que aí eu fico sozinha para meditar, é uma coisa, mas dizer que vai encontrar com Deus num lugar específico, isso é loucura. Ele está em todos os lugares. Então a gente fica num romantismo, numa falsa religiosidade para impressionar, porque o monte é assim, que monte? Qualquer lugar que eu esteja. Então a falsa religiosidade.
E aí, quando o Senhor manda mesmo para que você execute, porque a obra que Ele deixou aqui nos pertence, o próprio Cristo nos comissionou e nos avisou de que nós faríamos coisas maiores e melhores que quem gostaria de fazer e que Ele determinou que seríamos nós. Isso é galardão, gente. Você ser escolhido para fazer a obra. E aí, quando é chamado, aí começa, não, isso não é de Deus, esse não é... Não. Josué entendeu, mesmo com todo o temor e tremor, executou. Então vamos aprender mais quem é esse Deus da providência, quem é o Todo-Poderoso, que parece até historinha de criança onde existe, não é, o herói e existe o bandido. Um dia o herói ganha, outro dia é o bandido, aí tem que esperar o próximo episódio para ver. Deus é o Deus de batalha, vencedor de todas as horas, de todos os momentos. Vamos confiar mais e deixar essa criancice de que Deus não está aqui agora, não isso, não. Ele está a todos os momentos. A única coisa que a gente precisa aprender é que as coisas são feitas de acordo com a vontade dEle, porque a obra pertence a Ele, o dono da seara. É isso que a gente precisa aprender. E aí, a terceira verdade. Aprendemos que Deus concede êxito a quem é fiel. Se você se coloca à disposição acreditando que verdadeiramente Ele está contigo, Ele te mandou, Ele jamais vai deixar ninguém ter fracasso, gente. Jamais. A gente vê os depoimentos, né? Eu levei não sei quantos anos, então, quem foi beneficiado? A minha mãe levou 20 anos orando por mim para que eu me salvasse. Hoje eu estou nos pés de Deus e assim, meu Deus. Pessoa dessa sabia, confiança. Eu sei que Ele vai executar, não importa, eu só faço pedir. Mas não, Ele é um Deus fiel. Não nos abandona, não nos trai, não nos decepciona. Deus não nos decepciona, ainda que a gente esteja errado, ainda que nós estejamos no caminho errado, mas no momento que a gente pede, implora e que Ele vê a sinceridade, é um Deus que não abandona. Agora imagine se quando você mesmo executa algo errado e pede a Ele misericórdia, Ele dá. Imagine quando Ele te comissiona para fazer, Ele vai te abandonar? Seria um Deus cruel, não é não? Que te joga no fogo e sai das costas? Não. Se você vai no fogo é porque... Eu sempre digo que na minha conversão, uma das coisas que me impressionava, que eu ficava louca, sem entender... Jó 5, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo liga, Ele fere e suas mãos curam. Eu dizia, mas se Ele vai ligar, se Ele vai curar, e para que Ele feriu para aquele? Eu ficava enlouquecida sem entender, que Deus é esse? Não é possível, está errado. É um Deus que mostra a sua misericórdia e o seu poder. Logo, não te mandou eu. Confie. Precisamos guardar a palavra de Deus, pois ela purifica os nossos corações, limpa a visão e nos ensina como proceder. É por isso que eu digo que deixem de ler Bíblia, pelo amor de Deus. Quem não sabe ainda, diga misericórdia. Deixem de ler Bíblia. A partir de hoje, deixem de ler Bíblia. Ninguém quer dizer misericórdia?
para eu dar aqui um glória a Deus bem alto. Sabe por que eu sempre digo, eu digo isso no púlpito, digo isso na sala para os alunos, deixem de ler Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você vê esses falsos crentes, essa falsa religiosidade, é quem só lê. A palavra é para ser interpretada porque você retém e vive. Por isso que deixe de ler. Ler, a gente lê qualquer coisa, então não adianta. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu já li. O que é que você guardou disso que você leu? É a mesma coisa de, hoje você foi para o culto, irmã, só faltou você hoje lá no culto. Foi mesmo, irmã? Foi fogo puro. Verdade. E qual foi a palavra? Tá lá em... Como é, meu Deus? Ainda chama Deus para Deus alertar a palavra que é... Como foi mesmo, meu Deus? Se foi fogo puro, você não guardou esse fogo, não? Quer dizer que é o sapatear, o rodopiar, que é fogo? E na hora da palavra que te remete a uma reflexão, não foi fogo? Quando você interpreta na Bíblia, que você se desce de cabeça para trazer o que é que a mensagem está dizendo, para você ter uma transformação de vida. Não serve agora ler versículo para dizer, olhe, quando ele manda garante, olhe, lindo. Deus não precisa disso, desse espetáculo de versículo, não. Deus precisa de vida de acordo com a palavra. Precisamos saber o que Deus verdadeiramente quer de nós quando nós nos posicionamos a entender qual é o significado da palavra. Vamos deixar o fogo para quem quiser se queimar. Que o fogo santo, a gente viu qual foi o exemplo de um fogo santo quando acontece lá em Pentecostes. Mas esse fogo de púlpito não é lugar de palhaçada, não é lugar de palavrinhas de... Todo mundo só quer receber, mas na hora de interpretar para viver, ninguém quer. É muito fácil chegar-se num púlpito para dizer que o Senhor está lhe dando... Olha, o Senhor tem um propósito na sua vida. Quem é que Deus não tem propósito? Eu ainda não vi dizer que não tem alguém que Deus não tenha propósito. O Senhor tem uma bênção para você. Quem é que não tem bênção de Deus? Assim é fácil, né? Agora, nos levar a uma reflexão, uma palavra que a gente pare e diga assim, meu Deus, eu duvido que hoje alguém que chegue em casa e coloque a cabeça no travesseiro não vá pensar, verdadeiramente eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter a certeza de que quando Ele manda, verdadeiramente Ele garante. Duvido que alguém não pare e diga assim, quantas vezes eu duvidei. Somos falhos, mas a própria palavra nos remete ao ensino, a mudar, transformar de vida. Temos o exemplo do Jesus que anda, eu digo, ensinando, fazendo. Por isso que eu digo que nós somos iguais a Ele, deveríamos ser no momento que a gente não se desligue do alto. Faremos a mesma coisa que Jesus Cristo, seremos iguais a Ele nesse momento. Olhe, ligação com o Pai. Mas a gente quer se ligar a outra coisa, menos com o Pai. E aí vem medo, aí vem decepção, vem inquietação, por quê? Deixa de acreditar naquele que verdadeiramente é o dono das nossas vidas, é quem está no controle. Então a gente precisa, como o salmista, deleita-te, entrega, confiança total. E aí a gente diz que, não, eu confiei no banco, e aí agora, olha que decepção, eu confiei no meu irmão, eu confiei na minha sobrinha, na minha prima, na minha vizinha, confia, só decepção. Mas quando nós confiamos no Senhor, a gente vê o resultado, gente. Até naquele momento de aflição, aquele pior momento que a gente, não, mas eu confio.
depois, quando vem o refrigério, eu mesma dou gargalhadas. Eu começo a sorrir e dizer assim, mas o Senhor não é fácil, né? O Senhor faz umas pegadinhas. Já viu as pegadinhas que o Senhor faz conosco? Isso é para nos testar. Se não fosse assim, não tinha graça. Como é que a gente vai saber que verdadeiramente Ele é Deus? Se a gente não tiver no Vale da Sombra da Morte, não tiver na Cova dos Leões, não tiver, e Ele está lá assim. Aí você, meu Deus. E se você estava aflito assim, que adiantou? Por isso que eu sempre digo quando alguém, eu digo, adianta a tua aflição? Para mim não adianta nada, sabe por quê? Adianta você confiar que aquele que tudo pode, vai fazer o que Ele quiser, só que na hora dEle. Aí depois quando, irmã, foi mesmo, eu estava... É por isso que eu digo, nós precisamos ter noção de quem é Deus. Por isso que Jó, né? Eu só te conhecia de ouvir falar. Então agora os meus olhos te contemplam. E tem um detalhe que eu sempre digo, pode até ser rigoroso demais, mas tem horas que nós hoje temos todos os exemplos, inclusive Jesus, temos os exemplos daqueles que andaram com o Senhor, temos os exemplos de Jesus Cristo, que a gente está vendo sempre a proteção divina, sempre Deus do comando, sempre o Deus da providência. Aí eu pergunto, nós temos motivo para duvidar de quê? Para não viver? Não é porque o gás vai acabar e eu não sei o que vai fazer, aí o Senhor... Senhor, olha, o gás vai acabar, mas eu preciso... Aí quando menos espera, Senhor, vai cortar a luz... Para que essa aflição? Deleita-te, se joga totalmente e aguarda. E aí, amados e amadas, para nós, coragem é seguir adiante. Mesmo estando com medo, confiantes em Deus, Ele não nos abandona e nos concede ânimo, força para enfrentarmos as batalhas. Às vezes a gente costuma dizer, ou então quem não conhece ainda o Senhor diz assim, aquele crente, aquela crente, só parece que é doido, está sofrendo, mas... Eu me lembro na minha adolescência, eu fui para Vitória da Conquista, e a casa que eu estava tinha uns crentes, vizinhos eram crentes. Aí de repente eu estou vendo, o senhor daí do lado faleceu, não sei o quê. Daqui a pouco eu estou vendo uma cantoria, e aí eu me lembro, eu não entendia nada, né? Sabia que era crente, era católica. E aí eu comecei a dizer assim, mas esse povo parece que é doido. Como é que está o caixão na sala? E o povo, quer dizer, louvando, pensando que era cantoria, daí eu disse assim, como é que esse povo está cantando e o defunto está ali? Aí a dona da casa falou assim, assim, esses crentes é tudo doido. A gente confunde, né? E é preferível confundir, porque ninguém sabe o que é. Aí depois, na minha caminhada, que eu vim entender que estavam louvando ao Senhor, né? Porque era uma vida que estava sendo resgatada, mas só que era uma pessoa convertida e que estava na misericórdia do Pai. Ao invés de estar como costumam, né, fazer aquelas coisas e querem ir para o caixão também e tudo mais, e me leva, eu vou com ele, eu vou com ela. Não, todo mundo louvando, e eu digo, depois que eu vim entender o que era, que eu disse, olha só que diferença, confiança. Que uma coisa é a gente se entristecer quando alguém morre, que a gente sabe que está fora, né, do caminho. Então, amados, por isso, nesse tempo em que estamos cercados de coisas que ameaçam a vida, é importante lembrarmos que a presença encorajadora e fortalecedora de Deus
é que está presente nas nossas vidas. Então, não tenham medo. Peça ao Senhor para que tire, porque eu sei o que é isso, a experiência que eu passei, e verdadeiramente eu vi a presença do Pai tirando totalmente, arrancando. É só pedir e confiar. Deus não mudou, não muda, não mudará. Deus disse: ser forte e corajoso. E olhe que Deus não disse para Josué: vá para casa e pense. Ele deu uma ordem: ser forte e corajoso. Deus hoje está dizendo para mim e para você: sejamos fortes e corajosos. Não nos deixemos abater por nada. Vamos enfrentar as lutas e agradecer. Eu sempre oro. Uma vez um aluno perguntou: professora, por que a senhora, toda vez que ora, a senhora ora agradecendo ao Senhor pelas lutas? Eu digo: sabe por que eu oro agradecendo pelas lutas? Porque é quando Deus verdadeiramente, você não tem dúvida da sua presença, é quando você está nas lutas. Que aí você vê quem é Deus. É na hora da sua luta, porque é fácil, lembra do deserto, quando eu falei? Que é muito fácil a gente estar do alto e olhar para baixo, mas o lindo, o maravilhoso é quando a gente está embaixo e olha para o alto, e que vê a resposta e que vê a providência. Por isso que eu oro pelas lutas, agradecendo a Ele pelas lutas que Ele dá, mas que a vitória está logo em seguida. E o detalhe, Ele não toma nem dá pela metade. Ele dá o total, Ele dá completo. Deus não trabalha, eu sempre digo assim, Deus não trabalha com prestação. Deus só trabalha à vista. Prestação é coisa do homem, Deus não dá nada à prestação. É à vista, é total. Deus não dá pedaço, Deus dá inteiro. Vamos confiar. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem auxiliou e foi Deus que deu êxito a Josué. Por isso, quando as coisas não vão bem, como pode acontecer, quando na estrada em que você estiver só, acima de tudo, você tem que confiar que está Deus. Descanse na palavra do Senhor. O salmista foi bem claro. Descansa, deleita-te. Isso é confiança. Você pode não saber, mas pode ser que o alvo esteja logo ali, na sua frente, mas no momento em que eu sempre digo assim, eu não dou ibope para seu Dedé. Quando alguma coisa eu tenho que, eu digo, pode sair do caminho, porque o meu Deus está aqui e não é você que vai me impedir. Assim que a gente derrota, mas fica, eu não vou nem passar, porque olha para isso, o que é que o diabo fez. Tem gente que dá uma topada, não olhou para onde está andando, foi o diabo. Eu não entendo. Ibope para seu Dedé. Seu Dedé vai terminar se convertendo. Porque todo dia ele está dando queixa a Deus, dizendo, eu não aguento mais, seus filhos ficam lá, tudo que sou eu. Não sou eu que estou fazendo. Aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ser os responsáveis pela conversão dele, né? Mas não, é que tudo é o diabo, tudo. Gente, vamos deixar de criancice. Olha, vamos ver o exemplo de Jó. Quem foi que botou todas aquelas dificuldades na vida de Jó? E qual foi a contemplação? Então nós somos diferentes, nós não temos de dizer, se o próprio Jesus Cristo, Filho único,
Nós também não podemos ter dificuldade, Ele mesmo bota certa dificuldade para quê? Para que aprendamos que Ele é o Deus da providência, para aprendermos a confiar mais nele. Eu sempre digo, nós temos todos os dias um teste com Deus, o nosso vestibular é diário. Uma hora a gente passa, tranquilo. Outra hora a gente perde. Outra hora a gente passa, mas fica na fila esperando a segunda chamada, que tanto pode ser amanhã, como pode ser daqui a... É o Deus que tudo pode, tudo faz, tudo quer. Digo, nós só temos uma posição, gente, esperar. E aí vem, esperei com confiança no Senhor. Olha bem, não é o esperar de, Senhor, o irmão fulano recebeu a bênção rapidinho. Quem és tu, cara pálida, para contestar a Deus? Se ele deu rapidinho ao irmão fulano, espere a sua hora. A gente até tem essa de querer, porque irmão fulano, irmã fulana, por que ele merece mais do que eu? Fique aí contestando Deus, e Deus não está nem aí para a sua contestação, porque Ele vai dar na hora dele. O relógio de Deus não é o nosso. Então vamos saber esperar e confiar e ver que certas situações é Ele próprio. Eu sempre digo, quando eu vejo um crente, eu estou numa vida maravilhosa, um mar de rosas, eu digo, está prestando não. Crente ter vida maravilhosa, mar de rosas, então vai de encontro à palavra de Jesus Cristo que nós teríamos aflições. Mas, qual é o indício das aflições? Ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Então vamos deixar dessa criancice de achar que crente tem que estar sempre numa vida confortável, no mar de rosas. Quem somos nós? Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. A própria palavra diz que é a misericórdia dEle, que é o quê? É justamente a maneira, a vantagem. Essa misericórdia é quem não nos deixa abater, consumir, ser destruídos. É a misericórdia dEle. Por isso que nós temos que esperar e aguardar, só isso. Amados, pode estar chegando para você, mas continue sendo forte, confiando no Senhor. Deus está dizendo para mim e para você, vai. E se der medo, lembre-se, eu estou contigo. Não alimente o medo. Toda vez que você se sentir numa situação de medo, no momento que você se sentir em aflição, que você sentir que vai desmoronar, lembre-se, Ele está aqui comigo. Aí você respira. Faça um teste. É duro, é penoso, mas faça o teste, que Ele próprio, se Ele está ali, vai fazer o quê? Se você diz, não, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. É por isso que eu digo que, ó Senhor, se faz presente aqui, Ele já está. É a mesma coisa daquele corinho pentecostal, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Está provando que quem está atrasado é você. Né? E todo mundo, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí eu digo, e você está atrasado. Logo, Deus não se atrasa. Eu digo que Deus nem atrasa, nem adianta relógio. Deus é o Deus da hora. A hora dEle. E nós precisamos aprender a viver nessa hora dEle. Vamos deixar de angústia, de agonia, de aflição.
e dizer que confia, que Ele é onipresente, e quando chega na hora que vem as lutas, todo mundo se desespera e não para ver que Ele está ali presente e que Ele diz: vá, eu estou contigo. E ainda quando Ele manda, melhor ainda. Se eu estou mandando, você acha que eu estou te mandando para a tragédia ou estou te mandando? A seara é dele, nós somos trabalhadores dele. Deus vai nos comissionar para a gente trabalhar com Ele para a derrota? Não está vendo logo? Isso é loucura. Se Ele nos comissiona, você que foi comissionado, que foi chamado para a obra, não retroceda, vá. Mas eu acho que eu não tenho capacidade, irmã, eu não me sinto. Claro que você não tem, ninguém tem, eu não tenho. E a outra coisa, a gente tem, já virou jargão. O Senhor capacita. Claro! Ele só espera que você diga: eis-me aqui, e deixe com Ele. Quem capacita é Ele. Não, mas eu não sei, porque... claro, ninguém sabe. Aí vem com aquele ar, de sofrimento. Mas eu não tenho, eu acho que eu não estou preparada, acho que eu não estou. Deus chama justamente os despreparados para preparar para que a coisa aconteça. E é como eu digo, não faça a obra, não queiram fazer a obra. Primeiro façam a vontade. Fazer a vontade é aborrecer, reconhecer o seu chamado e dizer: eis-me aqui. E aí, quando você faz a vontade, Ele te capacita para fazer a obra. Mas tem gente que quer logo fazer a obra para aparecer. Não. Primeiro faça a vontade, entenda o seu chamado. Veja qual é a sua missão como filho de Deus, para que você faça a obra dEle, porque Ele te capacita para tal. E aí, amados, Deus está dizendo para mim e para você: não temas, não tenha medo, não desconfie, creia somente. Eu convivo com você. Se eu convivo com você, por que você não confia em mim? É isso que Deus está dizendo para nós. Então nós precisamos aprender que confiança é convivência. E aí, amado, que o bondoso Deus de misericórdia e bondade nos conceda coragem, que andemos nos teus caminhos e que confiemos na tua ajuda, que para enfrentarmos as lutas, para fazermos a missão que Ele nos delegou, para fazermos a tarefa, a confiança é a base de tudo, e a base é a palavra de Deus. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dê uma noite de discernimento, para que possamos aprender cada vez mais que não precisamos de medo, precisamos de fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que essa palavra penetre no teu coração, na tua mente, para que cada vez mais, quer você saia, quer você volte, quer você tenha que passar no lago, quer você tenha que passar na lama, quer você tenha que entrar numa mansão, quer que você tenha que entrar num barraco, Ele está ali presente. Confie somente. Amém? Que o nosso pastor e o nosso vice-presidente compareçam aqui. Não é ordem, é quase uma ordem. Faça assim com a sua mão. Senhor, muito obrigado por essa reflexão, por essa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe.
Eu faço minhas as palavras da pastora Efigênia, quando ela pede e deseja que essa palavra penetre em cada coração. Ó Deus, que essa palavra penetre e realize aquilo que ela tem poder para realizar quando acolhemos no coração. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui, os nossos visitantes, os que nos visitam, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, com as consolações e comunhão com o Espírito Santo, estejam com todos aqui presentes. E todos dizem...